Fala, povo, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade aqui às nossas aulas de realidade aumentada, hoje nós vamos estudar mais 3 novos elementos. Nós vamos estudar o comando rotate to, que é um pouquinho do comando diferente do comando rotate. Além disso, nós vamos aprender um pouco como utilizar o comando de variável e também utilizar a condição if. Tá? Então, esses 3 itens a gente vai abordar hoje para fazer o movimento de uma chave de um painel. O movimento que a gente vai fazer é esse. Ele parece simples e de fato ele é, mas ele requer alguns elementos que a gente não viu nas aulas anteriores. Então, olha só, se eu clicar na chave, ele vai rotacionar para poder abrir o painel, por exemplo. Se eu clicar novamente, ele vai voltar. Então, esse clicar no mesmo objeto e ter movimentos diferentes já requer que a gente tenha uma condição, utilizar o comando if, tá bom? Então, vamos fazer isso do zero. Estou aqui com o Open Space, então, ele está aberto, não tem nada, tá? E eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado, que eu já deixei pronto aqui o arquivo que nós vamos utilizar, que é essa da chave, tá? Eu fecho com lingueta, tá? Então eu vou colocar ele para cá, importar para o palco, aí aqui próximo, ó, tá aqui. Você está percebendo, eu tô mexendo aqui, eu tô filmando com o celular, tá? Tô tendo que fazer isso para não ficar travando que nem algumas outras aulas, aí fica um pouco ruim. Bom, esse nosso objeto aqui, ele tem uma chave a mais, né? Aqui pendurada. Então, no nosso caso, mais por questão de animação, né? Eu vou deletar essa chave que está pendurada, então eu clico nela e dou um OK, tá? E aqui na argola, a mesma coisa, eu vou deletar, bom? E é interessante a gente observar o seguinte, no nosso projeto, os elementos que vão rotacionar é basicamente essa chave aqui, a parte interna e a lingueta em si. Então eu preciso fazer essa organização aqui, né, com os objetos criando o dummy. Ele já vem com um dummy que fecha a lingueta, e aí eu aconselho você a fazer, né, criar um para tudo, né? Aqui o objetivo é mostrar esses novos recursos, não, né? Esses itens aqui do rotate to, if e manipular a variável. Não vou trabalhar com a questão do marcador, não vou atribuir a ele a uma realidade aumentada. Você pode ir tranquilamente, só seguir as aulas anteriores, tá? Eu vou focar em manipular esses recursos que tem disponível no OpenSpace e nós não tratamos nas aulas anteriores. Então, a primeira coisa aqui em fecho de lingueta, eu vou clicar com o botão direito, vou aqui em criar um nó, tá? Que é um dummy, e aí tá então nenhum segredo. Vou escrever conjunto, tá? OK. E olha só, vou clicar aqui nesse item para deixar a chave centralizada. O nosso dummy que está aqui, ó, ele está fora. O que eu vou fazer? Eu preciso centralizá-lo aqui, para quando for rotacionar, ele ter um centro aqui e não ficar todo bagunçado. Então o que eu vou fazer? Cliquei no nó, que está vazio, vou clicar nesse ícone aqui, ó, mover, tá? E vou clicar aqui nos eixos e vou mover esse dummy vazio até mais ou menos o centro que está aqui, tá? Só isso. E agora eu vou atribuir, mesmo ele estando lá no fundo, ó, não tem problema, tá? A gente pode até, na verdade, se a gente virar ele de costas aqui, eu acho que não tem uma posição para pegar ele totalmente de costas, né? Mas a gente poderia virar ele aqui, tentar colocar ele e pegar a referência aqui dessa chavinha, né? Tá bem aqui, ó. Mas até aí, beleza. Então, tá aqui, ó, o centro. Vamos colocar aqui os objetos que nós queremos movimentar dentro desse dummy agora. Uma vez, primeiro, você centraliza, agora você insere os objetos dentro dele. Um é a chave, então eu vou pegar e arrastar aqui para o conjunto, OK. O próximo é essa parte interna, tá? Que eu cliquei aqui. Mesma coisa, é o sólido 3 aqui, tá? Conjunto. E também esse cara aqui. Então, vou inserir aqui. Beleza, são esses 3 itens. Daí, nenhuma novidade, tá? Vou abrir aqui a cena, tá? Clicar com o botão direito, eu vou adicionar um que a gente já conhece, que é o Object Click. Então, vou aqui em Objetos, Object Click, cadê ele? Tá aqui em cima. E qual é o elemento que eu quero tornar clicável? Eu quero tornar clicável a chave. Então, eu vou clicar aqui, ó, nome do objeto, tá? Abre essa janelinha, mas eu posso vir e clicar aqui, ó. Aí ele já vai selecionar a chave que está dentro do conjunto. Então, o OK, tá? Vou escrever aqui, ó,
fechado. Aplicar, tá? Só para quando a gente passar o mouse, ó, aparecer escrito chave. Depois a gente pode ver a possibilidade desse texto mudar. Vou ver se isso é possível. Não tenho certeza. Acho que é. De aparecer para abrir ou fechar, né? Atribuído a esse texto que está aqui. Bom, então até então não tem animação nenhuma. Vou deixar ele para cá. E agora é que a gente vai começar a fazer isso. De que maneira? Tá? Vamos inserir os novos elementos. Então eu tenho aqui, botão direito, objetos, rotate to, tá? E aqui eu vou colocar rotate to, vamos colocar ele abrir. E aqui o nome da origem, tá? Vou pegar aqui o objeto. O nosso objeto que vai se movimentar é o conjunto, né? Ó, composto pelos 3 objetos 3D que nós já selecionamos. Ok. Tá, aplicar aqui, ok. Não vou mexer nisso daqui, tá? Depois eu comento o porquê. Se eu esquecer, me lembra, deixa nos comentários, porque talvez esqueça. Então, rotate to abrir. Vou pressionar o Shift, clicar e arrastar para baixo. Vou colocar aqui rotate to fechar. Tá. E aqui é o conjunto é o mesmo, tá? Não vou mexer em nada. Aplicar, ok. Então tem os dois elementos, abrir e fechar. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Botão direito do mouse. Eu vou vir aqui, deixa eu lembrar aonde que é, ó, se eu não me engano, em diversos. Penúltimo item, ó, var. Tá aqui, ó. Então, a variável aqui, ela basicamente, ela tem pouquíssima informação. Você vai selecionar qual é o tipo de dado, tá? Se é string, hexa, int ou float, eu vou deixar no int. E o valor, só vendo a minha colinha aqui, eu vou colocar 0, tá? Eu tenho que inserir algo, então vou deixar 0. Aplicar, tá? Então, int é uma variável que vai ter aqui um valor 0. E ok, tá? O que eu vou fazer? Object click, botão direito, left click e vou clicar nela. Quando eu clicar nela, eu vou selecionar este item aqui, ó, incremento, tá? Ou seja, ele vai incrementar a variável, tá? Então, se estava 0, se eu clicar uma vez, vai para 1. Se eu clicar uma segunda, vai para 2 e assim por diante, bom? E agora o que a gente vai fazer? Vamos criar a condição, tá? Que condição é essa? Vamos pegar o if. Vamos lá em diversos novamente e o if tá aqui, ó. Tá bom? Acho que na tela aqui dá para ver direito, né? Ou na dúvida também, pessoal, se não tá dando para enxergar direito, você pode vir aqui, ó, pesquisar o plugin. Se você digitar if, vai aparecer aqui, ó. Tá? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto item aqui, tá bom? Adicionar, vai aparecer, fechar essa janela de trás. Vai aparecer essa janelinha aqui que também não tem muita configuração, basta você selecionar qual é o tipo de dado, né? E aqui qual que é o valor que ele vai usar para comparação, tá? Então aqui eu vou colocar 1, tá? Aqui int 1, aplicar, ok, bom? E aqui tem o nosso bloquinho de comparação. O que a gente tem que fazer agora? Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui nesse primeiro item, vou clicar agora aqui, e vou falar quando for igual. Lembra que a gente colocou 0 aqui? Então, quando for igual a 1, se for verdadeiro, ele vai abrir aqui o painel. E eu vou colocar ele aqui em Go. Então, só tem dois recursos, o Rotate to Go ou Stop. Você pode iniciar ou pode pausar, tá? Pausar durante o processo. Depois que terminou, não precisa mais. Então, eu vou deixar ele aqui no Go, tá? E tem um detalhe. Quando eu clico aqui, ele precisa incrementar, né? Mas, vou repetir, né? Quando eu clicar no Object Click, ele vai incrementar essa variável. Tanto é que a gente usou o incremento. Mas ele vai incrementar de quanto em quanto. Então, aqui eu vou colocar 1. Ok? Então, quando eu clicar, ele vai incrementar 1 na variável. Se eu colocar 2 aqui, ele vai incrementar 2 e assim por diante. Tá? É assim que vai funcionar. Então, você clica, configuração do usuário. Cuidado, dependendo do que você escolher aqui, pode dar diferença, tá? Configuração do usuário foi a que melhor funcionou nos meus testes. Aplicar e beleza. Talvez aqui, eu acho que ele já vai funcionar alguma coisa. Vamos ver. Ah, não, ainda não vai não.
A gente tem mais uma configuração para fazer. Tá? O que acontece aqui, a configuração de rotação? Quando você utiliza um botão, tá? Um botão comum, aquele que fica no cantinho da tela, você consegue ajustar a movimentação aqui. Tá? Porém, fazendo alguns testes e passando muita raiva, eu percebi que quando você utiliza o link e essa bolinha aqui, quando você clica, tem configuração do usuário e olha só, nós temos esse item aqui. Ou seja, o sentido de rotação vai se dar através dessa janela e não ao clicar 2 vezes no comando rotate, tá? Rotate to. Aqui vai ficar tudo zerado. Só esse aqui que é a velocidade com que ele vai executar o movimento. Mas tirando esse, o restante fica zerado. Então, vou aplicar aqui, ok. Aí você precisa atribuir o objeto, né? Como a gente já fez. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. Se eu deixar 0,90, 0, vamos ver se já tem condição para mexer alguma coisa. Olha o que aconteceu. Vou afastar um pouco, puxar para cá, ó. Dá play. Se eu clicar, ele girou aqui no eixo, tá? No eixo, no Y aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vou clicar 2 vezes nele, clico aqui e eu vou colocar 0, espaço, 0, espaço, 90. Aplicar. Ó, rodou para baixo, tá? Por sua vez, se eu vier aqui colocar agora, ao invés de 90, colocar menos 90, aplicar, aí eu vou ter que tirar e colocar da simulação de novo, ó. Ele vai subir. Bom, então é nesse local que a gente vai mexer a orientação. Mas lembrando, isso está acontecendo porque nós estamos inserindo um comando if e estamos utilizando o object click. Se você utilizar o botão direto no rotate, você pode utilizar as configurações que estão aqui. Você não precisa nem se preocupar com esse link aqui, com essa configuração. Tá? Agora, do jeito que a gente está fazendo, se faz obrigatório dessa forma. Tá? E acredite, eu passei raiva pra caramba com isso. Foram vários testes para entender como é que esse negócio funciona. Tá? Então vamos dar um OK. Só que agora a questão é, e para fazer ele girar no sentido contrário? Tá? E a gente tem mais um detalhe aqui para arrumar, que é inserir outro if. Tá? Então eu vou pegar aqui. E detalhe, né? Desculpa. Quando for verdadeiro, tá? Ele vai girar para abrir. E quando for falso, vou clicar aqui, ó, ele vai dar um go no outro movimento, tá? E o outro movimento, ele vai ser o seguinte, mesma coisa, vou vir aqui, clicar aqui, nesse cara aqui, e ele vai ficar, só ver aqui na minha colinha, como todos os três vão ficar zerados, ele vai voltar para essa posição reta, tá? Então ele vai abrir, né? Você consegue puxar a porta do painel. Quando for falso, ele vai deixar a porta fechada, tá bom? Vai ser uma condição para fechar a porta. Então, os três aqui iguais a 0. Vou deixar ele bonitinho aqui. Vou pegar o botão direito, Shift e seguro, né? Clico e arrasto para baixo, tá? Um outro aqui. Vou deixar ele embaixo aqui do VAR. Como vai ser agora a configuração? Lembra que a gente incrementou aqui no VAR? Tá? E aí ele incrementou igual a 1. Esse if aqui está falando, opa, é igual o valor que está na variável é igual ao que eu tenho. Então é verdadeiro. Tá? Mas agora, se for eu ficar clicando, ele vai para o falso. Vamos supor, eu clico mais uma vez. De 1 ele vai para 2. Beleza, mas e depois? Ele vai para 3, 4, 5, 6. Ele não vai voltar para 0. Ele só vai ficar incrementando. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aqui no if, tá? Se esse, ou melhor, desculpa, a gente vai aqui, vamos no if primeiro. Vou clicar nele aqui 2 vezes. Vou clicar aqui nele 2 vezes. Então, o que vai acontecer? Ele estava zerado, a gente deu o primeiro clique, ele foi para 1. Quando ocorrer o segundo clique, tá? Para 2, tá? Aplicar, o que vai acontecer? Se essa condição for verdadeira, tá? Eu quero que ele sete um valor na variável. Eu quero que ele altere a variável. Que valor que eu vou inserir nessa variável agora? Na mesma variável. Eu vou clicar aqui e vou deixar ela zerada, tá? Dá um aplicar aqui. Tá. Eu vou deixar zerado. Por quê? Ele vai ficar sempre voltando a contagem, tá? Para poder fazer esse movimento, ele ficar zerando de novo.
Então, esse foi o primeiro ponto, né? Daqui para cá. Agora tem no segundo, tá? Que é, eu peguei aqui, né? Se for verdadeiro, tá? E agora o que acontece? Quando essa variável for modificada, né? Ocorreu uma contagem, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se é igual. Então, ele incrementou uma vez, 1 é igual a 2? Não, então não vai acontecer nada. Ah, incrementou de novo, de 1 foi para 2. Pô, 2 é igual ao que está aqui embaixo, que é 2? Beleza, então ele vai zerar. Se a gente não fez nada errado, agora vai funcionar. Vamos ver. Clica uma vez, subiu. Clica outra vez, desceu. Vou tirar essa configuração daqui de baixo, só para você ter uma ideia. Só tirei as ligações, tá? Vou clicar aqui, subiu. Ele volta uma vez e depois acabou. Pô, mas como assim? Por que que voltou? Vamos entender isso um pouco melhor. Para isso, eu vou vir aqui. Interfaces, deixa eu ver. Interfaces, vou pegar aqui um label, tá? Não, só vou mexer aqui na escala para a gente conseguir enxergar o número melhor. 4, aplicar, ok. Essa label aqui só vai nos mostrar a informação que está aqui na variável, tá? Na variável, deixa eu ver, isso. Show label. É o show label, set text, vamos ver. Ah, é isso mesmo, tá? Então vamos lá. Tá aqui com a chave, deixa ela mais pra cá. Dei um play. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tá pequenininho. Se eu clicar, tá tudo zerado, né? Se eu clicar uma vez, foi para 1. Lembra a condição que tá aqui, ó? Aí ele comparou. 1 é igual ao que tem aqui, é verdadeiro, vai abrir. Beleza. Se eu clicar de novo, ele vai incrementar mais 1 na variável. Então agora vai ser 2. E aí a condição aqui, o if, vai verificar. Bom, 2 é igual a 1? Não. Então é falso. Logo, ele vai fechar novamente, ó. Fechou. Perfeito. Mas olha só se eu clicar de novo. 3. 3 não é diferente de 1? É falso. Então, a partir desse momento, ó, ele vai incrementando a nossa variável. No entanto, isso é uma condição falsa. Então, agora ele não vai mais abrir. E a nossa ideia é, para cada clique, ele vai abrir ou vai fechar. Abrir ou fechar. Por isso, se faz necessário fazer esse segundo if, que está aqui embaixo, para resetar, para zerar aquela variável. Então, novamente, como que vai funcionar? Nós inserimos um novo if. Vamos olhar aqui, o valor é igual a 2. Então, se ele der um clique, acrescentou, se eu der um segundo clique, é esse segundo clique que vai ser responsável por zerar tudo. Então, quando essa condição if for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ir lá na variável, e eu vou vir aqui, ó, set valor, vou setar um valor nessa variável, tá? Que seria resetar, tá? Então, vou clicar 2 vezes, venho aqui e coloco 0. Quando essa condição for verdadeira, eu vou lá e zero a variável, tá bom? E o que acontece? Ele vai zerar a variável, mas ele precisa ficar analisando o if. Então, a gente vem aqui, botão direito na variável, e a gente vem nesse item aqui. O que significa? Toda vez que a variável for modificada, for alterada, for incrementada, ele vai lá no if. Então, foi modificada? Ok. Vou lá no if. Esse valor é igual? Não. Então, não vai acontecer nada. Tá? Aí, incrementou de novo. Ó, a variável foi modificada. Aí ele vai lá no if. Ó, esse valor que foi modificado na variável é igual à sua comparação? É igual. É igual a 2. Beleza. Então, aí vem aquele primeiro item que a gente colocou. Então, vou setar um valor na variável. Fazendo isso, dá um play aqui de novo. Olha lá. Cliquei. Foi. Se eu clicar de novo, ó, ele vai zerar. Não vai nem aparecer o 2, né? Então, e agora a gente tem esse movimento. Tá? Dessa forma, você consegue... Aqui a gente está atrelando com o rotate e o rotate to, mas só essa estrutura do if já é possível implementar em qualquer outro recurso. Principalmente nessa questão de você ter um botão só para abrir ou fechar. E você não quer utilizar o left click e o right click. Só no clique, em um único clique, né, com um único botão do mouse, você, se executou a primeira vez, sei lá, o motor gira para a direita. Se você clicou de novo, ele gira para a esquerda. Então você tem essa condição, tá? Eu sei que inicialmente pode ser um pouquinho confuso e nessa estrutura do OpenSpace 3D ele é sim, tá? Mas depois se você monta aí faz os testes, aí você vai ver que aí fica um pouquinho melhor, tá? Não é que fica mais fácil, fica menos difícil, tá bom?
E aí na próxima aula a gente vai aproveitar essa estrutura, tá? E vai acrescentar aqui a mudança de cor, mas de cor em elementos específicos, um pouco diferente do que a gente fez em aulas anteriores, tá? Que a gente acaba usando uma cor que acabava alterando todo o conjunto. E aqui são de objetos específicos. A gente vai tratar um pouquinho com essa de cor e material do objeto, beleza? Se essa aula já estiver gravada, vai aparecer aqui no centro da tela. Então, bons estudos, bom descanso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Se ela estiver disponível, te vejo até lá.